sou Educanto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, ao programa Leituras do Canto especial de lançamento do meu livro Papo Palavra, lançado agora no mês de julho pela editora Penalux. O Papo Palavra é o meu segundo livro de poesia. E neste programa especial de lançamento, eu contarei para vocês alguns bastidores e histórias deste meu livro. Mas antes, peço a todos que, por favor, compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal e quem também quiser comentar neste vídeo, fique à vontade. É importante que todos cliquem na sinetinha para receberem notificação assim que um vídeo meu for postado aqui no YouTube. Papo Palavra, meu segundo livro de poesia, começou a ser escrito, ou melhor dizendo, começou a ganhar a forma que veio desembocar na forma final no ano de 2011, que foi o ano que eu escrevi o meu primeiro livro de poesia, 25 Tempo. Meu primeiro livro de poesia foi lançado em 2012, no mês de abril. O Papo Palavra começou a ganhar algum contorno, algum esqueleto do que ele é hoje, paralelamente aos momentos durante os quais eu escrevi o meu primeiro livro de poesia. Obviamente que a minha atenção à época estava focada no meu livro 25 Tempo. E eu concluí o corpo final do meu primeiro livro, dediquei muito do meu tempo a esta conclusão e posteriormente ao lançamento do meu primeiro livro de poesia. Mas após esse impacto, tanto de conclusão do livro, de edição, de lançamento e de reverberação do lançamento, do escutar o que as pessoas disseram sobre meu livro, após tudo isso, eu, depois de um certo tipo de férias em relação à poesia, voltei totalmente a atenção à idealização de um segundo projeto de livro de poesia, que hoje ganhou forma oficial e final. Final, vamos pôr assim, entre aspas, porque o autor nunca está satisfeito com a sua obra, mas até o momento é a forma final, que é o meu segundo livro, Papo Palavra. Recordo-me que o primeiro poema que escrevi deste livro, Papo Palavra, fora escrito antes do momento, ou melhor dizendo, dos momentos nos quais eu escrevi o meu primeiro livro de poesia, o 25 Tempo, e também esse momento que refletiu nos esqueletos do Papo Palavra. O primeiro poema que consta nesse livro, chamado Palavras, que no livro é o segundo poema, fora escrito no ano de 2008. É o primeiro poema que eu considero de uma fase mais madura minha, uma fase diferente, uma fase nova e que me levou ao Papo Palavra e a uma visão minha mais madura sobre a literatura, sobre a poesia e sobre
minha própria pessoa. O meu primeiro livro de poesia, 25 Tempo, conta uma história através de poemas escritos antes de 2008, com 2 exceções que estão presentes na parte final do meu primeiro livro, 25 Tempo. Mas, mesmo assim, essas exceções carregam todo um conteúdo meu poético, menos maduro e ainda menos elaborado. Mas, para o tema principal deste meu livro, que é a imperfeição, este olhar menos maduro e menos elaborado é perfeito. Se é que podemos afirmar que há alguma perfeição. Já para o papo palavra, a minha ideia primeira era de fazer um paralelo entre uma escrita mais popular e de outra escrita mais erudita. Como se o livro fosse um espelho, na minha primeira idealização deste livro, ou melhor dizendo, desse projeto, o livro seria como um espelho. Enquanto uma página mostrava, refletia a imagem de algo mais, digamos assim, elaborado, erudito, a outra página mostrava o reflexo, o espelho de algo mais popular. E estas imagens, esses reflexos, se uniriam e formariam uma ideia final, tanto para o corpo do desenho, no reflexo das páginas, quanto para o produto final, o livro. Eu mantive no resultado final, neste livro, hoje lançado, um pouco desta ideia primeira, mas ela não é mais o tema central deste livro, e nem a realização das poesias, a elaboração das poesias ao longo do livro refletem esta ideia de reflexos, de combinações ora mais eruditas, ora mais populares. O livro não carrega mais esse conceito, não há este jogo direto entre erudito, popular, depois erudito, depois popular. Há uma mistura dos temas erudito e popular ao longo de todo o corpo do livro, em alguns momentos com maior destaque, em outros momentos com menor destaque, e outros temas foram colocados neste livro. Ele não é uma simples coletânea de poemas ao léu e colocados de qualquer maneira, num livro, mas ele é o reflexo de um tema, de uma história. E nesta história estão outros temas, estão outras histórias. Eu não contarei por enquanto qual é para o autor esta história principal. Vou deixar em aberto para que cada leitor construa a sua história e a sua vivência, e na sua história e na sua vivência em relação com o livro, cada leitor possa escrever as suas próprias histórias, as suas próprias vivências e desenhar na sua imaginação uma interrogação ou uma resposta com crase, ideia do autor em relação à história principal do livro. A poesia, na minha opinião, ela é muito viva. E isto dá a oportunidade a cada leitor de vivenciar uma experiência diferente. E, para mim,
A maior gratificação é escutar de cada um de vocês que ler este livro algo diferente. Eu ficarei muito feliz se cada um escrever o seu papo, a sua palavra e a sua história através do meu livro, dos meus papos e das minhas palavras. Creio que por causa da poesia ser tão viva, tão rica e nos fazer imaginar situações que a vida dificilmente nos proporciona com este grau de imaginação, é interessante. E ela sempre permanece atual, ela sempre permanece viva e ela sempre permanece no nosso dia a dia. A poesia é como uma alma do nosso ser, é como um pedaço da alma do nosso ser, que depois de lida, depois de sentida, permanece conosco ao longo da vida. Para o autor, uma das grandes realizações é quando o leitor retorna falando que a poesia gerou algum sentimento, que um poema do livro gerou algum sentimento, que um poema do livro foi usado em algum momento da vida do leitor, ou que o livro inteiro foi usado em algum momento da vida do leitor e foi reproduzido também em algum outro momento da vida do leitor. Eu acho que essa perpetuação da poesia através de um livro é o que o autor mais deseja. Pelo menos é o que eu mais desejo. Que a minha poesia, que os meus poemas se perpetuem em vocês, leitores, e que vocês, leitores, levem os meus poemas a outros. Sejam estes outros leitores ou não, mas que a poesia que vocês sentiram possa ser transmitida direta ou indiretamente a outras pessoas. O Papo Palavra, nascido com esta ideia de espelhos, foi ganhando formas, foi ganhando outras cores, foi ganhando outros tons, novas poesias foram nascendo e se aglomerando no corpo final do livro. Depois do meu primeiro poema, escrito em 2008, todos os outros poemas foram, de alguma maneira, baseados na ideia deste longínquo poema de 2008. Poema que eu lerei agora para vocês. Palavras, muitas vozes, muitas bocas, muitas vozes nas bocas, muitas bocas sem vozes, vozes muitas sem bocas, bocas mudas sem vozes, sem vozes mudas muitas, mudas vozes sem bocas, voz sem muita boca, se muda, se boca muda a voz, se sem bocas, sem vozes. É um poema que, quando lido, transmite algumas ideias e, quando escutado, transmite também outras ideias. Mas, para pegar a essência maior deste poema, é necessária a leitura do mesmo. Então, após este primeiro poema de 2008, que no meu livro Papo Palavra é o segundo poema, eu fui escrevendo outros poemas, desenvolvendo temas e desenvolvendo a história deste meu livro. Fiquei durante um período
considerável, parado, não conseguindo mais saber para onde deveria seguir, que caminho daria ao meu livro, até o momento em que escutei um disco de um grande compositor brasileiro chamado Breno Ruiz, o disco chamado Cantilenas Brasileiras. Este disco me iluminou, me mostrou veredas, me mostrou opções e me mostrou, através da música e das palavras dele próprio, do disco, como eu seguiria no meu Papo Palavra. Ele foi uma ponte, este disco, para a realização final do meu livro Papo Palavra. Então, há ecos deste disco, Cantilenas Brasileiras, no meu Papo Palavra. Obviamente, não ecos tão visíveis, perceptíveis ou claros, mas os sentimentos e ideias que o disco Cantilenas Brasileiras me proporcionou me ajudaram a eu sair da inércia em relação ao meu segundo livro, Papo Palavra, que à época já tinha este título, e desenvolver uma ponte entre a primeira e a segunda parte do livro. E depois, obviamente, destas ideias e sentimentos gerados pelo disco Cantilenas Brasileiras, eu consegui seguir o meu caminho, escrever e desenvolver até o final o meu livro Papo Palavra. E durante essa longa etapa após Cantilenas Brasileiras, eu recebi outras influências, tanto do dia a dia, que é um reflexo também de vários acontecimentos sociais, econômicos, políticos, históricos, como do dia a dia de um poeta, dos sentimentos de um poeta, do olhar do poeta em relação a questionamentos que ele carrega, e de como este poeta consegue olhar para o dia a dia. Então, Papo Palavra também é um reflexo de questionamentos que eu carrego e do meu olhar ao dia a dia, aos acontecimentos da vida, não só minha, mas a minha interpretação poética, entre aspas, aqui, da vida. O Papo Palavra carrega tudo isso que eu falei até agora e muito mais. Mas eu não quero falar mais aqui neste momento sobre o que é o Papo Palavra. Eu deixarei para vocês descobrirem, cada um à sua maneira, o que é o Papo Palavra. Que cada um desenhe, escreva, pinte, cante, declame seus papos e palavras. Que cada um construa a sua história e quem quiser compartilhar posteriormente comigo o que são os papos e palavras, fique muito à vontade e saiba desde já que será de muita felicidade receber qualquer retorno de quem ler este meu livro. No próximo programa Leituras do Canto, eu lerei para vocês alguns poemas do meu livro Papo Palavra. Muito obrigado a todos. Quem quiser adquirir o meu livro, pode mandar um e-mail para ou escrever para mim no meu Instagram. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo programa.